Olha que a gente chama o fotógrafo. Como é que é a live? Ainda tá má a conexão aqui, mas tá... Problema, né? Vamos lá, são 7h45. Pontualmente, então. Me sinaliza aí. Nós vamos transmitir ao vivo. Estamos transmitindo ao vivo. Estamos ao vivo. Então, olá, internet. Que nem a nossa ex-presidente. Mas vamos lá. Bom, prazer recebê-los aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu sou o Felipe Gonzato, vereador do Partido Novo aqui. E junto com o meu gabinete a gente está organizando essa mostra cultural com as fotos, né, de Cuba. E nós vamos ter, conversando com a gente, o Bruno, um dos fotógrafos. E o Cristiano, infelizmente, ele não pôde comparecer. Talvez ele chegue um pouco mais tarde e aí vai se juntar com a gente aqui para falar um pouquinho das experiências que foram registrar essas fotos lá em Cuba. E de início a gente vai ter a Ana Dalben, que é chefe de gabinete nossa aqui na Câmara e que passou recentemente um período lá em Cuba e tem estudado muito sobre o assunto, lido muito sobre o assunto e por isso ela está a par do contexto histórico cubano e da Revolução Cubana. Então por isso eu queria primeiro chamar a Ana para vir sentar aqui, que vai fazer para a gente uma breve apresentação, não mais do que meia hora, e Bruno, por favor, vem sentar aqui também, que depois vai falar um pouquinho sobre cada uma das fotos que estão depois aqui na mostra, para que todo mundo possa assistir. E, bom, sem mais delongas então, Ana, a palavra é tua, tens aí em torno de meia hora, depois o Bruno, fica à vontade. Boa noite. Eu fui para Cuba agora em julho e gostaria de esclarecer que eu não sou nenhuma fetichista da pobreza, assim, que eu tenha querido ir porque eu acho isso legal, assim, bonito. Mas por uma curiosidade, eu tenho um amigo cubano que veio, ele veio estudar aqui e acabou ficando, não quis voltar. E aquela história me tocou muito, acabei me envolvendo com política e cada vez mais eu quis ver daquilo que a gente tanto fala, né, e não gosta. Então essa foi a razão da minha viagem, né, eu queria fazer uma viagem investigativa mesmo. Eu ainda não tinha férias, né, pelo gabinete, então me exonerei para poder ir, fiz tudo certinho. E agora eu vou poder contar um pouco do que eu vi lá. Eu me preparei para ir para essa viagem, então estudei um pouco da história do país, estudei sobre Fidel Castro e vou compartilhar mais esse contexto histórico com vocês. É muito difícil tu fazer uma pesquisa histórica de Cuba porque é uma guerra de narrativas. Então, realmente, assim, eu li muitas coisas diferentes e o que eu trouxe aqui é um apanhado daquilo que eu achei que fazia mais sentido e que me pareceu a verdade, muito embora, como eu falei, seja difícil, né, tu extrair o que realmente aconteceu, porque como o Fidel Castro, ele acreditava, o vencedor, ele conta a história que ele quiser, né, então existe muitas coisas que foram distorcidas pelo vencedor. Então, podemos começar. Bom, ficou um pouco pequeno, eu trouxe aqui um mapa para a gente começar falando sobre a descoberta de Cuba. Cuba foi o primeiro lugar onde Cristóvão Colombo chegou. Ele descobriu a América em Cuba, nos Jardines de la Reina, ali onde está aquele xizinho na parte oriente de Cuba, né? Que é uma ilha ali, embaixo dos Estados Unidos. Então, ele chegou ali em 1492 e em 1500 Cuba virou uma colônia espanhola. A partir disso, ela foi carinhosamente apelidada de a Joia da Coroa, por sua localização muito privilegiada, né? A Espanha tinha muitas colônias na América, então o Porto de Cuba dava acesso a todas as outras colônias. Além disso, né, próximo dos Estados Unidos, e Cuba tinha nessa época de colônia uma situação muito favorável, que era a mão de obra, a escrava, terras férteis e capital, coisa que o Brasil não tinha tanto. Então, comparativamente, a produtividade de Cuba era muito maior na produção de cana-de-açúcar. Eles modernizaram seus engenhos muito antes do Brasil. Então, eles vendiam também não só para a sua colônia, para a sua colonizadora, a Espanha, mas também para a Grã-Bretanha, para os Estados Unidos. E assim, era um ótimo negócio para a Espanha, né? Então, eles não queriam perder essa colônia. Então, lá em 1868, começa um movimento de independência. Mas como a Espanha queria muito ficar com essa colônia, eles reforçaram, né, as suas defesas ali para que eles não conseguissem ficar livres. Então, essa tentativa fracassou. E aí depois houve um outro movimento
anti-independência lá em 1895, liderado pelo José Martí, que ele é o grande mártir da independência cubana. Só que aconteceu um fato curioso. Os Estados Unidos, interessados em Cuba, eles mandaram um navio lá, não fica muito clara. Obrigada, Fred, falta uma. Aí. O próximo agora. O Maine, eles mandaram esse couraçado para Cuba em 1898 e misteriosamente ele explodiu na costa de Cuba. E aquilo, né, a Espanha e os independentistas estavam em guerra já, né, pela separação, pela liberdade. E então os Estados Unidos ele tomou parte, porque ele interpretou essa explosão como um ato criminoso dos espanhóis para afastá-los, né, de Cuba. Então ele entrou na guerra, aliado do movimento independente de José Martí, e eles acabaram derrotando a Espanha. Então Cuba ficou um país livre, só que por pouco tempo. Na verdade, em Paris houve um tratado onde somente a Espanha e os Estados Unidos decidiram como seriam esses termos de liberdade de Cuba. Eles não reconheceram o Partido Revolucionário Cubano como uma entidade de governo, e os líderes, a maioria já tinha morrido durante aquela guerra, então eles mesmos negociaram aquilo. E ficou com os Estados Unidos, por ter vencido a guerra, o cuidado de Cuba. Na verdade, foi uma época de protetorado, assim. Então, de 1898 até 1902, quem geriu politicamente Cuba foram os generais americanos. E em 1902 veio a Constituição cubana. Nessa Constituição, os Estados Unidos impôs uma regra, que seria a emenda Platt. Então, seria um anexo da Constituição cubana, onde eu trouxe aqui, como eu falei, é difícil, né, a gente achar informações históricas muito precisas, então o documento ele é público, então eu trouxe aqui só para que vocês pudessem ver os dois artigos mais interessantes. O primeiro dizia que os Estados Unidos poderiam intervir na gestão, na política de Cuba, no caso para fazer a manutenção da proteção à vida, das liberdades individuais e da propriedade privada. Então, que bom, né? Mas, por outro lado, eles também exigiam que, para isso, né, se necessário fosse, eles vendessem terras ou arrendassem terras para que eles instalassem bases navais e também empresas de carvão. Então, foi algo assim, tinha dois lados, né? Isso é interessante a gente ver porque normalmente, como é uma guerra de narrativas, a gente acaba vendo só um. Então, é legal ver que tinha os dois lados. Eles queriam, por um lado, né, a liberdade, que os cubanos tivessem os mesmos direitos com o cidadão americano, mas, por outro lado, eles também impunham algumas regras. Inclusive, aqui nessa emenda, eles passam a ter direito de instalação de uma base em Guantánamo, que até hoje essa prisão funciona lá, né? O Barack Obama tentou fechá-la, os Estados Unidos usa esse território, essa prisão, para aprisionar os suspeitos de terrorista, enfim, criminosos muito perigosos. O Obama tentou fechar e não conseguiu porque ninguém quis acolher esses criminosos. Então, na verdade, a prisão continua funcionando e ela não segue a mesma legislação dos Estados Unidos. Então, tem alguns fatos aí curiosos, né? Bom, de 1902 até 1933, Cuba fica sob esse protetorado americano. Então, as coisas ocorrem, assim, dentro de um limite de liberdade. Porém, em 1933, a partir de uma revolta popular, vem o Fulgêncio Batista. Essa figura ela é muito trazida, né, como os que defendem o sistema atual, né, de Cuba como um ditador, que era uma opressão. Bom, de fato, teve um período em que ele foi um ditador, mas por algum tempo ele foi apoiado pelo Partido Comunista. Ele ascendeu, né, ao poder, apoiado, então, pelo PCC, que é o Partido Comunista Cubano, e por um tempo ele governa com uma certa popularidade, assim. Ocorreram aí outras eleições, tiveram outros presidentes, e ele dá um golpe depois, mas ele fica, assim, no cenário político sempre de 33 até 59, que é quando triunfa a Revolução, sempre muito, muito presente, assim.
e o Fulgêncio Batista ele é o responsável também por revogar a emenda Platt. Então isso deu muita popularidade a ele. Ele conseguiu que Cuba ficasse livre, né, desse protetorado, dessa influência formal americana na política. Então, ele trocou, é claro, não foi de graça isso, né? Eles assinaram tratados comerciais, ele fez a manutenção dos investimentos americanos no território de Cuba, mas, por esse lado, foi algo bom, assim. Então, aqui eu trouxe uma foto do Fidelito, que era como ele era chamado, Fidel Castro, quando ele era novo, e bom, então paramos, né, em 58, enquanto Fulgêncio Batista ainda é um ditador, e voltamos para Fidel Castro pequeno. O Fidel, ele eu esqueci de mencionar antes, mas Cuba, assim como aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, ela tem uma diferença de desenvolvimento que é geográfica. Assim, lá naquele período colonial, a parte ocidental ela se desenvolveu muito mais que a oriental. Então, muitos dos movimentos de independência, quer dizer, o primeiro, ele foi movido por isso. Os mais pobres, os que não tinham tido investimento, modernização, eles queriam ser livres. Então, eles estavam descontentes com aquela situação. E o Fidel, ele vem dessa região, que é Santiago de Cuba, que é no Oriente. Então, é no extremo Oriente. Então, assim como o primeiro movimento de independência surgiu lá em Santiago de Cuba, também surgiu o Fidel e a Revolução Cubana. O Fidel se criou em Birã e ele era filho, na verdade, de um latifundiário. O pai dele plantava, ele não era dono, mas ele arrendava uma boa parte desse tanto de terras, era 10 mil hectares. Então, eles tinham uma vida muito confortável. Ele estudou em colégios católicos e ele se formou advogado. Então ele teve muitas oportunidades, assim, ele saiu de Birã, ele foi para Santiago, depois ele foi para Havana terminar os seus estudos, lá ele pôde estudar na Universidade de Havana e se formar advogado, e foi nessa época que ele começou a ter contato com essas ideias revolucionárias. Ele leu Marx, Lenin, Stalin, ele era um grande fã de Stalin. Na verdade, até o jeito de ele assinar, se vocês observarem, ele sempre assina comandante em chefe. Isso é uma coisa que ele tirou do Stalin. O Stalin assinava dessa maneira. Então, assim, essa é a história assim, do Fidel antes da Revolução. Bom, pode passar. Bom, então, desde esse tempo da faculdade até o 1959, eles ficam armando mil estratagemas. Eles tentam atacar o quartel Moncada, que é um grande fracasso, eles não conseguem, chega a ser infantil. Assim, o Batista, ditador, em 53, vai lá e acaba com aquele movimento estudantil. Assim, eles são todos capturados, o Fidel não morre porque ele é salvo por um padre. Então, nesse tempo, é uma coisa assim, que ainda não tem corpo. Mas, com o passar do tempo, ele vai para o México, eles fazem várias coisas nessa época, porém, começa a tomar mais corpo quando eles ficam em Sierra Maestra. E lá eles se organizam e eles começam a fazer, inclusive, um tipo de reforma agrária. Eles começam a fazer um governo paralelo com o do Batista. E a distribuir terras, começam a ganhar popularidade com os campesinos, porque daí eles passam a ter, né, um prognóstico melhor de vida com aquilo. Então, em 1959, eles conseguem fazer o triunfo da Revolução quando eles param em Santa Clara, que é onde o Che Guevara, lá tem vários movimentos deles, né? Eles param um trem de armamentos que estavam chegando para o exército do Batista. Então, aí ocorre o triunfo e existem duas frentes revolucionárias, né? Uma no Oriente, outra em Havana, no Ocidente. Então, eles migram para Havana para começar a estabelecer o seu governo. Isso aqui, opressão e injustiça nunca mais. Eu fui no Museu da Revolução e quando tu chega na parede, tu vê aquelas balas lá na foto. E aquilo foi em 57, quando uma outra frente revolucionária tenta tomar o poder de um modo nada opressor e injusto, né? Eles colocam uma placa ali homenageando, assim, eu achei curioso, assim, uma contradição muito grande, né? Eles dizem que foi um ato heróico e
e que nunca mais volte a imperar a opressão e a injustiça, que é exatamente o que não acontece depois que o movimento 26 de julho triunfa. Bom, então o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, em 59, em 1º de janeiro, o Batista renuncia à presidência e foge para Porto Rico, e aí o Fidel chega com seus companheiros lá de revolução, e em 6 semanas eles dissolvem o Congresso, eles criam um ministério encarregado da exposição e estudo das leis revolucionárias. Isso nada mais era do que um ministério que tinha o poder legislativo e executivo. Então, quando ele precisava de uma lei, ele ia lá, dizia o que ele precisava, esses caras escreviam e já funcionavam, como foi com a reforma agrária, por exemplo. Ali é um exemplo de um documento, eles estatizando uma companhia. Em 1960 começam os problemas com os Estados Unidos por causa disso. Eles começam a desapropriar as companhias sem pagar indenização nenhuma. Então, isso começa a gerar muita tensão. Ali do outro lado é a reforma urbana. Além da agrária, eles fizeram a urbana também, que consistia em desapropriar as moradias nas cidades para os inquilinos virarem proprietários. Só que, na verdade, não era bem proprietário porque não virava do governo, né? Aqui eu trouxe Cuba era muito desenvolvida na parte da telefonia. Eles foram o primeiro país a conseguir fazer ligação direta de telefone sem ter telefonista. Olha só, uma coisa de produtividade, assim, né? Mas aí o Fidel foi lá, fez uma rebaixa nas tarifas telefônicas, e eu trouxe aqui algo muito curioso para ver que isso não foi numa ascensão, né? Aquilo ali embaixo é um cartão de internet. Para tu usar hoje a internet em Cuba, tu tem que comprar esse cartão, que custa super caro, é $3, 1h30 de internet, e aí tu faz uma raspadinha ali, tu tem que ir para um ponto público de Wi-Fi. Então tu quer saber onde é que é o ponto público, onde ficou um monte de zumbi numa praça, assim, sentado com as coisinhas assim. E aí tu pega e conecta numa rede pública, e aí tu consegue usar a internet. É uma coisa assim, descabida. E o salário médio de um cubano é $50 ao mês, médio não, desculpa, $50 é o que ganha mais, é $25 ao mês. E imagina, eles não podem usar a internet, na verdade não tem como, porque não dá para o bolso deles. Bom, com as leituras que o Fidel faz lá, que eu comentei, né, ele entende que a propaganda é a alma da revolução. Então, ele, na primeira foto, aquilo em 59, ele já tinha um desenhista contratado com a estética, para fazer a estética da revolução. Então, é impressionante, assim, que eu botei o Fidel ali, mostrando a barba, né, porque isso, quando ele começou a receber imprensa antes do triunfo, ele notou que causou, assim, uma impressão de muita bravura, de coragem, né, aqueles homens barbudos que abrem mão da sua vida para ficar lá no meio da serra, planejando uma revolução. Então ele adota essa estética da barba. Ele também é famoso por não gostar de tomar banho, ele não cuidava da higiene pessoal, o Fidel, então acho que já facilitou assim também. E ali na ponta eu trouxe uma foto da Praça da Revolução, que é onde eles colocam os mártires como deuses, assim, existe de fato, Cuba não é um país muito religioso, eles substituem a religião com o endeusamento dessas pessoas. Por qualquer lugar que tu vai, tu vê outdoors, tu vê propaganda da revolução, assim, é muito. Sim. E também, antes, né, de falar aqui da suposta democracia, eu queria falar dos fuzilamentos, né, que era uma prática muito comum, isso desde antes de a Revolução triunfar. Eles fuzilavam os inimigos, que eram os batistianos, e hoje, inclusive, tu pode achar, a gente não quis passar aqui, mas tem vídeos de fuzilamento no YouTube. Tu consegue, se tu bota lá, tu acha, e eles achavam, eles lidavam com isso de uma forma tão natural, assim, matar, morrer, era uma coisa tão banal, que eles não viam problema em gravar. Só que daí, depois do triunfo, o Fidel se deu conta que era uma propaganda tão ruim para a Revolução, que eles proibiram a filmagem e a divulgação de imagens também desses fuzilamentos. Foram muitas pessoas fuziladas, inclusive eles já cavavam a cova assim, e atiravam nas pessoas, elas já caíam mortas na cova. Era uma coisa horrível. Você é uma aula de paredão? Paredão. E aí a pergunta é como que eles não se rebelavam, né?
Então, na verdade, o Fidel ele manobrava com a revolução e com a contra-revolução. Eles identificavam, eles contratavam, inclusive, pessoas para fazer o trabalho de contra-revolucionários, para que eles pudessem ver quem se aproximava, para eles terem aquelas pessoas por perto e subjugadas. Então, no momento que elas começassem a incomodar, eles já matavam, já terminavam com aquele foco de rebelião. Então, era tudo muito cheio de conspirações, manobras e coisas desse tipo. Em 1960, então, ele começa o problema com os Estados Unidos, né, declarando a desapropriação das empresas e dos territórios. E em 1961, os exilados cubanos de antes, já na ditadura do Batista, já tinha exilado, eles se revoltam e eles fazem uma ofensiva contra o Fidel. Então, é uma batalha chamada na Praia Girón, e lá eles ganham, o Fidel ganha. Então, eles estavam apoiados pelos Estados Unidos e eles capturam muitos prisioneiros. Então, nessa oportunidade, o Fidel aproveita que o país estava em polvorosa e ele declara o caráter socialista da Revolução. Até então, ele flertava com todo mundo. Ele flertava com os americanos, com os soviéticos, com os comunistas, quer dizer, soviético e comunista é a mesma coisa, mas os intelectuais de Cuba, daquela época ainda não havia censura, justamente com o objetivo de ver quem daria a ele a oportunidade de mais tempo se perpetuar no poder. Então, não tinha caráter nenhum, era uma revolução assim, pela liberdade de Cuba. Até que em 61 ele declara que sim, nos aliaremos aos soviéticos, e a partir daí começa uma sovietização de Cuba. E esses prisioneiros que ele consegue, né, nessa batalha, ele troca por 50 milhões de dólares depois em medicamentos e alimentos doados por empresas dos Estados Unidos. A democracia. Então, em 76 ele tenta trocar o regime, né? Na verdade ele faz uma mudança, porque até então ele era só primeiro-ministro. Aí, em 76 ele faz uma mudança na Constituição para que tenha uma pseudo-democracia, assim, porque hoje tem algumas votações em Cuba, tu elege representantes, mas não o presidente, obviamente, que isso é indicação. Fora isso, também só tem um partido, né? Fred, pode passar. Então, aqui eu trouxe esse documento, que é quando eles criam uma Assembleia Nacional de Deputados. E ali diz, né, que eles têm que prestar lealdade à pátria, à revolução e a todos os feitos pela classe proletária, acatamento ao líder do Partido Comunista, que é o único que existe. Então, é uma república meio falsa, assim, né, esse negócio de votação, democracia. E ali é uma foto que eu tirei esse ano, né, que eles estavam convocando as eleições gerais. Então, eles criam essa falsa ideia, assim, de democracia, de que as pessoas participam. Mas, na verdade, eu conversei, assim, com cidadãos de lá e eles dizem, assim, não, olha, isso não existe, a gente vota, eles disseram que levanta a mão, assim, para votar, imagina, mas, muito embora eu tenha lido na internet que é secreto o voto. Então, assim, gera dúvida de como que realmente acontecem essas votações. O futuro. Então, aqui eu trouxe uma foto, isso é num museu, né, sobre a juventude comunista. Eles trabalham muito forte essa parte do Partido Comunista Cubano, que é de formar jovens para as Forças Armadas Revolucionárias. Então, eles estão dentro das escolas, eles estão nos sindicatos, eles estão, bom, por tudo, né, tudo do governo, praticamente. Então, eles educam esses jovens para cumprirem as missões e as tarefas planejadas pelas FARC, que é a Força Armada Revolucionária. Então, com a morte do Fidel, assim, uma coisa que foi muito, eu me questionei e perguntei lá, tá, como fica? A intenção deles de proliferar isso na América Latina e tornar, ter a perenidade da Revolução em Cuba é um fato. Porém, a dúvida que fica para mim e para os cubanos, eu acho que para todos, é como será quando morre Raul Castro, né? Que assumiu depois do Fidel. Nem eles não sabem. O Fidel, durante a Revolução, ele não dá para dizer que matou, porque é uma coisa assim, cheia de mistério em torno, mas, por exemplo, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, que eram outros mártires revolucionários que tinham
um apelo muito grande com o público, eles foram eliminados de alguma maneira, então só sobrou o irmão dele. E quem vai seguir isso, né? Porque os mais capazes não estão mais lá. Então, não se sabe como que eles vão dar continuidade, se com o Raul morrendo vai ocorrer uma briga, se vai acabar a revolução, ele já está bem velhinho, ele já tem mais de 80 anos. Então, é uma pergunta que fica, assim. Para mim foi uma viagem muito legal e a gente estava conversando aqui antes, né? O que foi o pior que tu viu? Eu achei que ia ser a escassez, a miséria, e na verdade tu te deparar com pessoas que não são livres é muito difícil, porque tu não vê nelas a condição humana, eu não vi pelo menos, que eu tenho aqui. As pessoas lá, é verdade, elas estudam, elas têm saúde em algum grau, só que quanto, né? Porque quanto tu pode confiar numa estatística produzida por uma ditadura? E aí tu conversa com pessoas que são bicitaxistas, que são baristas e que são PhDs, né, fizeram doutorado nas faculdades, geraram um custo para o governo e elas têm que optar por trabalhar com aquilo porque simplesmente não vale a pena trabalhar nessas profissões ou não há oportunidade. Então, quanto livre tu é, quanto vale a pena tu ter educação para ficar numa prisão, né? Então, isso me chocou bastante, assim, foi a parte mais invisível que me deixou mais apavorada do que, de fato, a miséria, assim. Bom, é isso que eu queria trazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Bom, vamos passar para o Bruno aqui, também vai ter uma meia horinha para comentar sobre as fotos que estão lá expostas. Enquanto isso, eu quero convidar quem estiver assistindo pela internet ou vocês também presentes, se quiserem fazer perguntas, então ao final da exposição do Bruno a gente vai abrir para perguntas. Já tem algumas perguntas enviadas também pelo Facebook que a gente está recebendo aqui e está contigo. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Bruno Lopes, sou advogado profissional, cervejeiro amador tentando ser profissional e fotógrafo amador vou ser para sempre. Não tenho nenhuma pretensão que não seja artística. Uma boa parte das pessoas que está aqui já ouviram as histórias que eu vou contar hoje pelo menos umas 20 vezes. Colega de trabalho, mulher, família, todo mundo. Então tem uma boa parte das pessoas aqui que eu até peço desculpa, vou ouvir de novo, mas fico feliz que passem o dia inteiro comigo e ainda vêm aqui me ouvir. E basicamente, assim, sobre a fotografia, em 2013 eu estava sem nenhum hobby, assim, porque eu sou uma pessoa que vou trocando de hobbies. Eu estava sem nenhum hobby e aí eu vi uma câmera para vender na internet. E aí eu, vou comprar a câmera. Comprei a câmera, comecei a fotografar em Porto Alegre, mas vi que não tinha coisa assim tão interessante para fotografar em Porto Alegre. Então não importava o quanto eu me esforçasse, ou baixei um curso na internet para aprender a fotografar, mas aquelas fotografias não criavam impacto. Para mim não tinha um valor e para as pessoas que viam muito menos. E em 2014 eu fui para a África. Foi, digamos, a primeira missão que eu tive fotográfica. Eu fui para fotografar. E eu queria fotografar a realidade das pessoas nos lugares onde elas vivem. Então, eu queria fotografar a casa delas, os lugares que elas trabalham, a natureza. Eu queria ir num lugar e conseguir ter um retrato, numa imagem congelada, sobre a vida daquelas pessoas. Para que alguém que visse a minha imagem conseguisse receber um pouco de informação sobre a vida daquela pessoa e que criasse assim, uma aura meio artística. Eu me emocionei pela fotografia por causa disso. Então, minha primeira missão, vou chamar de missão, foi na África, fui para vários países lá, fotografei. Depois fui para a Índia, fui para o Nepal, fui para o Chile e depois minha esposa comprou a passagem e a gente foi para Cuba. Eu já tinha o sonho de ir, sempre me enrolava, porque no fundo eu sabia que nem ela falou que quando o Raul morrer, não tenho mais como ir lá ver o regime. Então eu sabia que o relógio girava contra mim. Ou ia lá para ver o socialismo com meus próprios olhos e poder conversar com qualquer pessoa sobre o socialismo de uma maneira honesta e esclarecida, ou ia passar o resto do meu tempo só conjecturando o que foi. Então eu sabia que eu tinha aquela janela de oportunidade, que vocês ainda têm, mas não muito talvez, de ir lá e viver aquilo, conversar com as pessoas. Então desde o início a nossa viagem para lá, nosso objetivo era viver, conversar com cubanos, tentar viver um pouco a realidade deles, ficar só em casa de cubanos, não se hospedar em hotel, fugir do turismo, vamos dizer, e conversar com as pessoas. Todo cubano, e a Duda testemunha disso, todo cubano que sentou do meu lado em algum momento, eu tentei puxar assunto.
Não teve um cubano que eu não tentei pelo menos conversar. Porque para mim a riqueza daquela viagem era aquelas pessoas. Eram elas que iam me contar as histórias, o que elas sofreram, o que elas passaram, como é que foi a vida delas em Cuba, se elas têm família fora, se algum dia elas cogitaram sair. Então a viagem em Cuba foi para conversar com as pessoas, viver na casa delas, tentar absorver assim, a experiência de vida delas lá em Cuba e tentar retratar isso em imagens, numa imagem só. Numa não, né? Em várias, mas congelar imagens que contassem um pouco da realidade, daquilo que aquelas pessoas estavam me contando. Certamente, para quem vê as imagens ali do cotidiano, dos açougues, das padarias, da realidade daquelas pessoas, é fácil de ver que a vida deles é complicada. Só que por trás daquela imagem tem várias histórias de cubanos, as coisas que eles me contaram, as coisas que eu vivi, e na apresentação que eu vou fazer agora eu vou tentar mostrar algumas fotos que estão na exposição e contar um pouco curiosidades e histórias que estão por trás dessa fotografia para que vocês viajem para Cuba comigo, se eu conseguir. Então eu vou... Essa fotografia, na verdade, eu coloquei ela de início porque eu achei muito bonito esse lugar, apesar de estar caindo aos pedaços. Eu acho que o editorial de moda ficaria muito bem aí. Basicamente, esse é um prédio assim, padrão em Cuba, um prédio caindo aos pedaços. É um prédio assim, com bandeiras cubanas, o nome do Fidel na parede. Isso é um padrão, qualquer prédio que tu for lá vai ter essas características. Né? E para mim, Cuba, se eu pudesse resumir o que eu acho de Cuba, para mim, Cuba é um país capitalista, só que o capitalismo é proibido. Porque isso foi a coisa assim, que mais me chamou a atenção, os atalhos que o ser humano faz, as artimanhas que ele inventa para ser capitalista. Na verdade, o ser humano não aceita ser socialista. Os cubanos com quem eu conversei lá e todas as pessoas, todas elas tinham alguma relação com o mercado negro de qualquer mercadoria. Como elas não poderiam fazer trocas, ou elas obtinham a mercadoria ilicitamente, através de outra pessoa, ou elas eram os desviadores daquela mercadoria, para que pudessem ter acesso. Eu conheci cubano lá que tinha um iPhone. Não tem 3G em Cuba. Por que tu tem um iPhone? Mas ele conseguiu um iPhone de alguma forma. E assim sucessivamente. Todas as fábricas, todas as padarias, tudo é do governo. E o governo, obviamente, não tem capacidade de produzir bens para todo mundo, então todo mundo é pobre, porque as pessoas não têm acesso a esses bens. A pobreza em Cuba é uma pobreza não de não ter dinheiro para comprar as coisas, mas de não ter as coisas. E isso assim, é uma coisa bem triste, assim, é um tipo de pobreza que eu nunca tinha visto. Então eu vou pular para a próxima foto. Essa foto era só... Esse sujeito aí da foto, ele é um plantador de tabaco, tá? O que acontece? O governo é o dono das terras, o governo é quem planta, só que existem agricultores que plantam para o governo. Eles são obrigados a vender a mercadoria que eles plantam por um preço que é o governo quem diz para eles. Então o preço tabelado. Esse plantador de tabaco, por exemplo, esse tabaco que ele planta faz os charutos mais caros de Cuba. Coíba, Romeu e Julieta, Monte Cristo. E ele vende para o governo esse tabaco, né? O governo industrializa, e o governo vende para o turista, vamos dizer, uma mais-valia. Então, na verdade, a mais-valia existe, só que ela está concentrada no bolso do Estado, não deixa de existir uma mais-valia. Para sobreviver, o que ele faz? Ele faz charutos ali e vende para os turistas. Se passa um turista, ele vai lá e vende um charuto. É proibido, ele poderia ser preso por causa disso. Mas ele vende. Porque se ele vender o tabaco para o governo, ele não ganha quase nada de dinheiro. E sobre essa questão do tabelamento de preços, uma curiosidade que é muito engraçada é que, assim, como todos os bens têm um preço tabelado assim, pelo governo, né, não existe livre mercado, vegetais, por exemplo, todos os vegetais eles são comprados pelo governo pelo mesmo preço. Então, o repolho, a alface, a rúcula, aspargo é difícil pra caramba plantar, né? Então, ninguém planta aspargo, ninguém planta alface. As pessoas plantam repolho. Eu cansei de comer repolho. Salada em Cuba é repolho. Porque o sujeito é agricultor. Vende qualquer coisa que ele plantar, ele vai vender para o governo pelo mesmo preço. Não existe um mercado consumidor que compra aspargo. Por que ele planta aspargo? Por que ele planta alface? Por que ele planta rúcula? Então é essa pobreza de não ter as coisas que me surpreendeu, porque
existe ali um capitalismo, ele está fazendo um cálculo econômico. Ele está dizendo, por que eu vou plantar aspargo? Se plantar aspargo é muito difícil, é muito custoso, gera muito pouco resultado final, eu vou plantar repolho. Então, todas as facetas assim, de Cuba são de pessoas que querem ser capitalistas, querem fazer trocas, querem comprar, querem vender, mas não podem. E todos os subterfúgios que ela encontra no sistema é justamente para que elas possam fazer essas trocas, né? Então, vou passar para a próxima imagem. Essa foto, na verdade, ela está aí porque a história do sujeito que está dirigindo esse carro, para mim, é uma história muito interessante sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Esse carro é um Chevrolet Bel Air, é da década de 50, tá? Só que o motor desse carro, ele abriu o capô para que a gente visse o motor. O motor desse carro é um motor Kia 2013. É melhor que o meu carro. E eu perguntei para ele, como é que tu conseguiu um motor Kia para botar nesse carro, né? Porque para mim, eu nunca imaginei que esses carros antigos de Cuba, eles rodavam com, eu na minha ingenuidade, achei que eles rodassem com um motor original do carro. Mas todos eles têm um motor reformado. E ele me contou que, olha, eu nunca poderia imaginar isso, para vocês verem como o ser humano é criativo. Vão pessoas lá, por exemplo, para a Coreia, onde fica a fábrica daqui, desmontam o motor em todas as mínimas peças daquele motor. Cabeça do motor, parafuso, assim, todas as peças mínimas. E colocam em malas de turistas e vão trazendo para Cuba, em partes, o motor. Parafuso por parafuso. Chega em Cuba e eles remontam o motor. Então, o sujeito tem um motor Kia 2013 dentro do carro dele, rodando como táxi, cruzando o país. E todo esse motor chegou até ele de maneira legal. Mas ele conseguiu o motor. Ele queria o motor e ele conseguiu. Um sujeito que tem um carro em Cuba, por exemplo, que nem esse, que é um carro, vamos dizer, de turismo, porque é um carro antigo, as pessoas gostam de andar nesse carro, e que tem um motor bom, ou seja, que ele consegue fazer viagens, esse é um sujeito rico, para os padrões cubanos. Porque ele é um sujeito que vai fazer por dia, tranquilamente, 30, 40 dólares, que é o salário de um cubano num mês, né, fazendo viagens com os turistas. Esse sujeito desse carro, por isso que eu coloquei essa foto aí, ele conseguiu comprar esse carro de uma maneira muito criativa. E aí que eu digo que o capitalismo existe em Cuba, apesar de ser proibido. Esse sujeito trabalhava para a padaria estatal. E ele era focado na região de Cayo Coco, que é uma região de resorts, uma região turística. E ele entregava pães nesses resorts. Ia lá todo dia entregar pães. E ele notava que os restaurantes dos resorts tinham muito desperdício de comida. Ia muita comida fora. Qual foi a ideia dele? Ele dava um dinheiro para as pessoas que trabalhavam no restaurante, elas davam para ele os restos da comida, com esses restos de comida ele criava porcos, clandestinamente, e vendia porcos no mercado negro. E assim ele juntou 30, 40 mil dólares para comprar um carro. Ele se tornou uma pessoa rica. Ele encontrou, e isso foi o que mais me impressionou em Cuba, como ser humano é um ser que encontra qualquer oportunidade de conseguir o que ele quer. Então, assim, isso não é capitalismo, esse sujeito não é um empreendedor. Para mim, ele é um empreendedor, eu nunca teria essa ideia. Ele achou dentro do sistema uma brecha para fazer comércio, e ficou rico fazendo comércio. Só que, obviamente, que o preço da mercadoria, por envolver toda essa logística, é muito caro, né? O porco que ele vendeu deve ser muito mais caro que o porco do Zafra, isso eu tenho certeza. Enfim, esse sujeito desse carro, eu coloquei essa foto aí por causa disso, ele é para mim assim, um exemplo claro de como o ser humano encontra soluções e de como a troca é um instinto natural dele. E eu acho que é aí que mora a grande falha do socialismo, é querer tirar do ser humano uma coisa que, na minha opinião, é natural, que é a vontade de trocar objetos. Eu acho que desde as cavernas lá, no momento que a gente se sentiu dono de uma pedrinha, a gente começou a trocar com o Australopithecus que estava ali do lado. 2 pedrinhas pequenas por uma grande. Eu acho que essa é a nossa relação de posse com os objetos, que no fundo é uma expressão da nossa individualidade, né? Eu sou o dono deste objeto. Eu acho que isso é tão natural que isso é incontrolável. Que qualquer sistema que busque reverter essa lógica, dizendo, não, agora tu não troca mais com o Australopithecus do lado, agora tu só troca com o governo e o governo distribui para todo mundo. Qualquer sistema que tentar fazer isso vai fracassar. Porque as pessoas vão dentro daquele sistema encontrar brechas
para negociar e para fazer comércio. Só que elas vão ser mais pobres, porque elas vão ter menos mercadorias, elas vão ter menos riqueza. Mas o capitalismo vai seguir acontecendo. E a impressão que eu tive de Cuba, conversando mais profundamente com essas pessoas, é que nenhuma delas vivia com o salário cubano de $20 por mês. Todas elas encontravam uma forma de subverter essa lógica, né? Vamos passar para a próxima imagem. Essa fotografia é um açougue estatal, né? Dá para ver ali que as funções sanitárias seriam aprovadas pela Anvisa. Tênis do sujeito ali bem limpo. E isso que ele está cortando é carne de porco. Carne de porco é o que mais tem em Cuba, por várias razões. Primeiro, porque é proibido o abate de vaca. Todas as vacas de Cuba são do Estado e abater uma vaca é um crime, enquanto de grande potencial ofensivo. A pessoa fica bastante tempo na cadeia por abater uma vaca. Enquanto que abater um porco não é um crime tão pesado. Então as pessoas que criam clandestinamente, elas criam um porco. Porque se pegarem elas pelo menos não vão ficar, sei lá, 30 anos na cadeia. Então tem muito porco. Carne de porco é o que mais tem, assim. E basicamente as pessoas vão lá, pegam um pedaço de carne ali uma vez por mês. E essa foto eu tirei porque eu achei sensacional aquele porco no chão, com aquele tênis sujo e o cara cortando ele sem camisa. Eu achei espetacular. E, bom, basicamente sobre essa foto eu tinha para falar. Esse é um outro açougue. De tudo que está aí, o que eu achei... Tem duas coisas que eu achei muito curiosas. Primeiro é uma fotografia do Cacilhas, no fundo, jogador de futebol. E segundo é que ali na carne está escrito USA, bem pequenininho, o papelão ali embaixo da carne. E essa situação, assim, é uma pena que não aparece na fotografia. Mas quando tu vai num açougue cubano, eu fui em vários, teve alguns que eu fui até enxotado, porque muitas pessoas que trabalham nesses lugares, eles sabem por que tu está fotografando. Eles têm noção do que eles vivem. E eles não gostam que tu esteja lá fotografando. Então muitas dessas fotos eu tirei com pessoas me incomodando e me xingando e não querendo que eu tivesse tirado aquelas fotos, mas eu tiro igual. E é uma pena que não aparece na fotografia, mas isso é a realidade, não tem refrigeração. Assim, tem, só que é muito rara, muito escassa, então as coisas ficam ali apodrecendo à luz do dia, no calor, e essa cena, infelizmente, é uma cena muito comum em Cuba. E qualquer lugar que tu vai, que tenha carne, essa é a realidade, moscas. E uma coisa engraçada é que, num determinado momento, eu ia em alguns lugares assim que eu comia, sei lá, pedia um prato, comia galinha, pagava ali o preço de turista, que obviamente é mais caro. Em algum momento eu me perguntei, mas essa carne que eu estou comendo aqui, essa carne não é a carne que eu vi na açougue? Será que o cara que trabalha com turismo, vamos dizer ali, o restaurante mais focado em turista, será que ele tem acesso a outra carne? E na verdade eu descobri que não, na verdade eu descobri que a carne que eu estava comendo era todas essas carnes que eu estava vendo, porque não tinha outro fornecedor de carne. O governo é dono de tudo, não tem nada que não passe pelo governo. E isso é engraçado, porque teve um sujeito que acho que foi a pessoa com quem a gente se relacionou mais profundamente, que foi o Albert, que é um cubano que nos recebeu na casa dele em Havana, que ele nos contou que em determinado momento em Cuba, a fábrica estatal que produzia papel higiênico, uma peça dessa fábrica quebrou e eles ficaram meses sem papel higiênico, porque não tem outro produtor. É uma fábrica que produz papel higiênico para o país inteiro, todo o maquinário é do Estado, então a fábrica quebrou e as pessoas ficaram sem papel higiênico, simples assim. Não teve uma outra empresa que daí ocupou o mercado daquela que não estava mais fornecendo. Então toda essa lógica assim, do governo ser dono das coisas é uma lógica que, para nós, pelo menos que nascemos aqui no Brasil, que apesar de todos os problemas, nós temos um país capitalista, tem coisas que a gente não imagina, assim, que a gente não consegue aceitar como realidade. E quando a gente enfrenta essas situações de o governo ser dono de tudo, de ter problemas como esse, assim, de desabastecimento, para nós é muito óbvio, sei lá, se uma empresa deixar de fabricar papel higiênico, na hora seguinte a outra vai vender o mercado que aquela outra empresa deixou para trás. Então toda essa lógica é uma lógica que dia a dia em Cuba a gente vai quebrando e vai se surpreendendo assim,
Então essa é a consequência do socialismo, sabe? É isso que acontece quando a gente coloca tudo na mão lá de um governo que é dono de tudo, é dono da máquina, é dono do preço, é dono de tudo. São essas coisas que acontecem, fica todo mundo mais miserável. Isso, o que acontece? O cubano, ele tem direito a uma cesta básica mensal, tá? Essa cesta básica é anotada num caderno, que é a caderneta, que serve para tudo, serve para ovo, pão, enfim, comida. Isso é um mercado onde o cubano vai, com esse livrinho dele, retirar a cesta básica mensal dele. Tá? A cesta básica mensal dele, neste lugar, é 2 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de açúcar, 500 gramas de café. E, se vocês notarem ali na esquerda, tem uma espécie de tonel branco com funil azul. Aquilo ali é azeite. O cubano leva a garrafinha dele, assim, bem pequenininha, e aí ele tem direito a uma porção de azeite. Ele serve o azeite dele. Então, assim, as pessoas, elas não têm como viver um mês comendo isso. Ninguém vive um mês comendo isso. E toda a comida que tem no mercado negro é produzida por pessoas que vendem a revelia do Estado. Mas aquele mito de que o cubano tem comida, o Estado dá comida para ele, o que o Estado dá para ele é isso que eu falei para vocês. Ponto. Conversa com os cubanos e eles não conseguem comer um mês inteiro essa comida. Ninguém consegue. E esse mito assim, de o cubano tem comida, para mim isso não é comida. Para mim, eu não consigo ver como é que alguém vive um mês comendo isso. Né? E além disso, ele tem direito a um ovo por semana e um pão por dia. Então, essa é a cesta básica cubana. Se o cubano depender da comida que ele recebe do governo, neste lugar que ele vai pegar a comida, ali onde está aquele tiozinho ali servindo, e vai viver com essa comida. É isso que ele recebe, ponto. E eles não têm, eles têm um pouco de raiva disso. Eles sabem que aquela comida que eles estão recebendo não é suficiente para viver o mês inteiro. E, inclusive, eu fotografei o caderninho. Pedi para uma senhora, posso fotografar o caderninho? Pode. Eu fotografei. Essa foto é uma padaria estatal cubana. O que eu achei curioso dessa padaria é, assim, a criança ali dentro, sabe? Eu fotografei a criança. Quando eu coloquei essa fotografia na internet, teve um sujeito que me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha photoshopado a criança ali naquele cantinho, na direita. Que a criança, na verdade, ela não estava na foto, fui eu que coloquei ela ali, porque em Cuba a criança não pode estar num ambiente de trabalho, né? São essas coisas que a gente ouve quando a gente coloca assim, mesmo que seja numa pequena escala, quando a gente fala mal de Cuba, a gente, não mal, eu não estou falando mal, eu estou falando como é. É assim, qualquer pessoa que for para lá e pegar um avião e não fugir, né? Porque eu conheci muitos turistas lá, do Brasil, da Argentina, com Che Guevara tatuado no braço, que não entrou dentro dessa padaria. Essa padaria, esse lugar onde eu fotografei, não é a entrada da padaria. Tu não entra na padaria e está a criança trabalhando. Tu precisa ir a fundo para conseguir ter essas imagens, para conseguir realmente entender o que é a vida cubana. Essa gente vai para lá e eles fogem. Eles chegam na padaria e eles não querem nem entrar, eles não querem nem ver o que tem lá no fundo. Porque no fundo eles sabem que eles vão encontrar uma criança lá dentro. E que eles vão encontrar gente nessas condições, sem luva, sem nada, fazendo pão assim, no meio do lixo. Tá? As pessoas, no fundo, elas não querem ver a realidade. E eu, dentro daquilo que eu me propus a fazer, como, vamos dizer, fotógrafo, era justamente ir lá, ir onde a pessoa não vai. Colocar o dedo na ferida, mostrar para ela assim, ó, olha essa imagem. E eu justamente queria imagens porque Cuba, como a Ana falou, é um lugar que ele é polêmico, ele tem muitas narrativas, ele tem muitas versões, as pessoas, cada um tem uma opinião sobre Cuba. E por isso eu queria imagens, porque eu não queria discutir, eu não queria argumentar, eu só queria mostrar imagens para as pessoas. E o fato de essa pessoa ter dito para mim que eu photoshopei essa criança, na verdade justifica todo o trabalho que eu fiz lá. Porque é justamente esse o problema, as pessoas não querem ver. Elas não querem aceitar o que acontece em Cuba. E essa é uma padaria estatal, as pessoas têm direito a um pão por dia. Isso é muito engraçado. As pessoas não conseguem adivinhar o que é isso, então eu vou falar para vocês. Isso é uma cervejaria clandestina cubana, e aquilo é um growler socialista, é aquela garrafa PET.
Basicamente é o seguinte, como o governo cubano ele é dono de todos os meios de produção, ele é dono das cervejarias, né? Ninguém pode produzir cerveja. Esses sujeitos, eles fabricam cerveja clandestina, eles fabricam cerveja no quintal de casa. Essa foto, ela tá fora de perspectiva, mas esse lugar onde eles estão é um trailer. É como se fosse um caminhão. E essa janela, quando passa alguém do Estado, algum fiscal, eles basicamente fecham a janela e se mandam. É tipo que nem os beer trucks fazem hoje em Porto Alegre. É uma pena, né? É uma pena. E basicamente é como acontecia na Rua dos Andradas Camelô, quando vinha a polícia, os caras juntavam toda... É basicamente o que acontece lá. E essas pessoas, elas estão comprando cerveja clandestina, desses sujeitos que fabricam cerveja lá, assim, no quintal de casa, e volta e meia morrem umas pessoas lá envenenadas, porque a pessoa faz... produzem de qualquer jeito, né? Cerveja e várias coisas. E então essa é uma cervejaria clandestina e aquilo é um growler socialista. O cara vai com a garrafinha PET e enche e volta para casa de cerveja. E como eles são? É basicamente rum, a bebida vigente de lá? Eles tomam rum, mas tomam muita cerveja. Cerveja. Por sinal, as garrafas de cerveja lá, as de vidro, são todas Ambev. A Ambev é a única empresa que pode vender cerveja lá, porque o governo cubano ele tem fábricas de cerveja, a Bucaneiro, a Cristal, são fábricas cubanas. Só que eles não conseguem produzir a garrafa de vidro eles não conseguem produzir. Então eles têm uma parceria onde a Ambev vende cerveja lá, só que as garrafas ficam. Então as garrafas das cervejarias cubanas, se tu pegar a garrafa no vidro, está marcado Ambev. Isso é um salão de beleza cubano. Eles são muito vaidosos, isso é uma coisa que é até uma curiosidade, assim, eles buscam roupas de marca, uma coisa que eles adoram, assim, eu acho que até por influência do Fidel, que estava sempre com aquelas jaquetas da Adidas, aqueles moletons, assim, de esporte, eles gostam muito dessas marcas de esporte. Então, eles são pessoas muito vaidosas, se arrumam, eles não têm, assim, cosméticos, mas eles arranjam, é uma coisa muito curiosa. E eu quase que eu cortei o cabelo lá, mas tinha recém-cortado antes de... Deveria ter deixado o cabelo comprido para fazer um corte cubano. Para viver a experiência completa. Bom, isso é uma farmácia cubana. Isso é outra coisa que, para mim, é muito triste, assim, de ter que discutir com alguém, que é o mito da saúde cubana, né? Cuba tem 3 mitos, assim, principais, na minha opinião, que é o mito da saúde, o mito da educação e o mito da comida. E indo para lá e conversando com as pessoas e visitando os lugares, eu descobri que são 3 mentiras surreais. Primeiro porque é uma questão lógica. A medicina cubana não vai criar a cura do câncer de pâncreas, sendo que na casa do lado as pessoas não têm o que comer. Isso simplesmente não existe, entende? Por exemplo, no Museu da Revolução, tem uma parte que tem umas fotos, assim, a medicina cubana. Aí tem umas fotos do equipamento de tomografia. Basicamente o que eles faziam era importar equipamentos da União Soviética, tirar uma foto assim bonita com o pessoal jaleco e dizer, saúde cubana, aqui temos equipamentos de última geração. Só que, gente, olha essa farmácia, não tem remédio em Cuba. Cuba não tem remédio. E as pessoas que trabalham na farmácia, isso é uma coisa curiosa. Os cubanos, as profissões que eles buscam, assim, que eles disputam a tapa, vamos dizer, profissões dentro do governo, são profissões nas quais eles conseguem ter acesso a bens. Então, por exemplo, trabalhar na farmácia é uma profissão disputada, ser motorista de caminhão cubano é uma profissão disputada, e daí vocês vão perguntar por quê? Mas o que tem a ver ser motorista de caminhão? Porque o motorista coloca uma mangueira e chupa o combustível e vende o combustível no mercado negro. Porque o cara que trabalha na farmácia, que recebe o medicamento, ele recebe 10 Tilenóis, ele tira 7, e os outros 3 ele coloca na farmácia. Então todo mundo em Cuba que tem acesso a bens, que está ali com a mão na massa, essas pessoas elas têm vidas melhores, porque elas desviam. Então a corrupção em Cuba é uma coisa assim, até socialmente aceita, porque todo mundo dá um jeito. Tem até um verbo em espanhol lá, que os cubanos falam, que agora não lembro, que esse verbo significa esse ato de dar um jeito. É como se fosse dar um jeito, assim, sabe? Que é meio, me viro, em Cuba. Então, esse mito da saúde é um mito, porque,
Basicamente, eles criam um monte de universidades. Quando a gente atravessou assim, o país pela estrada, a gente passou por várias universidades, universidade de medicina, formam um monte de médico. Assim, todo mundo é médico. E, todo mundo tem atendimento médico, mas assim, sei lá, se tu tiver uma diarreia, acho que esses médicos vão conseguir te tratar. Se tu tiver uma gripe, vão te tratar sem remédio, vão mandar tomar água. Mas eu tenho certeza que qualquer outra coisa que tu tiver não existe. Não tem como alguém estar passando fome e ter uma grande saúde, né? Isso são duas coisas que simplesmente são ilógicas de tu acreditar que elas possam conviver juntas. Que possa ter alguém que recebe 2 quilos de arroz no mês, mas que o vizinho dele esteja desenvolvendo a cura do câncer de pâncreas. Não existe, isso é um mito. Então, a saúde cubana, esse mito foi criado baseado em formar médicos. Tem um monte de universidades de medicina. Tu anda nas estradas, só que elas são mais para o interior, mas quando tu anda nas estradas, assim, tu passa por universidade de medicina. E um monte de gente conversa lá é médico. O cara tá dirigindo lá a bicicleta e ele é médico, sabe? Então, esse mito foi criado assim, vamos formar vários médicos. Foi mais ou menos o que se fez no Brasil, né, com o programa Mais Médicos. Vamos formar vários médicos, esses médicos vão, sei lá, atender lá a população e pronto, a população tem saúde. Esse mito assim, da medicina, para mim, quando eu fui nas farmácias, eu vi, mas que medicina é essa que tu não tem remédio? Não tem Tilenol? Que medicina é essa que se eu estou com dor de cabeça não tenho paracetamol? E até uma coisa curiosa, eu e a Duda, a gente levou medicamentos para lá, porque a gente queria doar para os cubanos, né? A gente leu na internet quais eram os medicamentos que poderiam ser mais raros de encontrar lá e levamos um monte dentro da mala. Conversando com o Albert, esse sujeito que nos recebeu na casa dele de Havana, ele falou, não tem os remédios para as pessoas, elas vão vender. Elas vão pegar esses remédios e vão vender no mercado dele. Vem para a Cruz Vermelha. Fomos na Cruz Vermelha. Chegamos lá na Cruz Vermelha e aí aproveitamos para conhecer o lugar e aí perguntamos lá para o sujeito que era o gerente da Cruz Vermelha. O que vocês mais atendem aqui? Qual que é o grande problema aqui? O que vocês socorrem? Qual que é o trabalho principal da Cruz Vermelha? E ele falou, nosso principal é assim, catástrofes naturais. E a gente, tipo, furacão. Ele, não, furacão também, mas o principal é desmoronamento de casas. Eu falei, não, gente, isso não é catástrofe natural. Isso é catástrofe revolucionária. Basicamente, quando o cubano, as casas, não tem cimento, não tem eletroduto, não tem, sei lá, não tem esses bens. Então as casas, elas estão caindo, assim. Elas são casas caindo aos pedaços. Elas não têm manutenção. E são casas que tu olha para elas e tu vê assim, essa casa aqui um dia foi muito bonita. Porque ela tem os traços de uma casa imponente, uma casa bonita, assim. É meio como olhar para Brigitte Bardot, assim. Tu vê que algum dia teve alguma coisa bonita ali. As casas são bonitas. As casas são bonitas. Mas as casas, elas estão assim, caindo aos pedaços. E o cubano que está dentro da casa, e a casa cai na cabeça dele, vamos dizer, sobrevive, ele ganha uma nova casa do governo. Então tem muitos cubanos que não saem da casa porque eles querem uma casa nova. Então assim, a questão da saúde, a questão da Cruz Vermelha, tudo isso é uma grande bobagem. Assim, isso não existe, isso é fruto de uma propaganda, porque num país onde o maior problema da Cruz Vermelha é socorrer pessoas que têm suas casas desmoronadas porque elas não conseguem reformar ou dar manutenção, porque nem existem os materiais necessários para fazer isso, não pode dizer que tem uma saúde de primeiro mundo. São duas coisas que não existem, sabe? São coisas assim que até revoltam quando a gente ouve as pessoas falar, porque basta elas pegarem um avião, ir para lá com o coração e com a mente aberta para conversar com as pessoas, ir nos lugares e visitar, que elas vão se dar conta que aquilo que elas estão falando é uma grande baboseira, né? Mas enfim, essa é uma farmácia cubana. Isso é uma indústria de móveis cubana. Essa foto eu coloquei aí, eu não tenho muito o que falar dela, mas eu achei ela bonita, então eu coloquei. Mas vamos pular. Isso é outra coisa. Como as coisas não são produzidas, como não se produzem coisas novas lá, a criatividade deles para aproveitar as coisas antigas é uma coisa fantástica. Assim. O exemplo do carro, por exemplo, eu dei o exemplo desse sujeito que eu conheci que tinha dentro do carro um motor novo, que ele trouxe peça por peça dentro da mala, mas o comum é que os carros têm peças de várias marcas. O motor, as peças ali dentro elas são todas assim variadas. Por quê? Porque eles são muito criativos
eles consertam tudo. E é impressionante as coisas que eles consertam, que eles conseguem colocar em funcionamento. Assim. Coisas que a gente jogaria no lixo, eles consertam. Eles fazem um Frankenstein, pegam lá uma peça de uma outra peça do outro e juntam e fazem uma coisa que funciona. E essa oficina de máquinas de lavar, eu fotografei ela porque quando eu olhei aquelas máquinas de lavar, eu pensei, não, essas máquinas nunca vão voltar a funcionar. Para os padrões brasileiros, que já são padrões mais baixos, a gente, com certeza, acho que nem um mendigo na rua pegaria essas máquinas. E eles têm uma oficina que consertam essas máquinas. E não só para máquinas, para ventilador, para carro, para todos os bens, assim, que são bens mais complicados de se ter acesso. Eles têm uma criatividade para fazer eles funcionarem, que é uma coisa assim que... É o que eu digo, no final, eu admiro o povo cubano, porque eles são prisioneiros, eles são castrados, literalmente, e dentro desse sistema repressivo, eles encontram soluções e caminhos que, assim, eu como empreendedor, fico impressionado com as soluções que eles encontram para as coisas. E essa foto eu tentei retratar justamente essa questão de não se jogar nada fora. De tudo que está lá, todas as máquinas, por mais velha, mais destruída que esteja, vai se dar um jeito de se colocar em funcionamento de novo. Essa foto é no mesmo contexto, mas esse sujeito ele é um sapateiro. O chinelo dele dá para ver que um é diferente do outro. Basicamente, sapato lá é outra coisa que também não se joga fora, porque se o meu sapato furou, eu uso a sola dele. Eu junto com, sei lá, a parte de cima de um sapato que estragou a sola, eu junto com a sola de um sapato que estragou a parte de cima. Então, todos os produtos lá, eles são assim, Frankenstein. Eles juntam uma coisa com a outra e nada se joga fora. Não existe nada jogado fora, nem sapato, nem máquina. Tudo tem alguém que é dedicado a consertar e fazer do lixo um sapato novo, do lixo uma máquina de lavar nova. E vamos dizer, eu me considero uma pessoa otimista. Eu prefiro ficar com essa visão positiva do povo cubano, que para mim é um prisioneiro, porque o cubano não pode sair de Cuba, ele é proibido de sair de Cuba. Ele não pode dizer assim, governo, eu juntei um dinheiro aqui e agora eu vou passar férias no Brasil. Ele não pode. Né? Para dizer que ele não pode, tem um lugar que ele pode ir, 2, que é a Rússia e a Guiana. Só que ele precisa de toda uma autorização do governo. Assim. Então são só pessoas que o governo acha que não vai fugir. Tem uma praia, por exemplo, que é a praia de Caio Coco, que a gente foi, que é uma praia, assim, linda, maravilhosa, deve ser a praia mais bonita que eu já vi na minha vida. E tem um pedágio, uma espécie de pedágio na praia, onde tu tem que mostrar o teu passaporte, para mostrar para as autoridades que tu é estrangeiro. Por quê? Porque naquela praia tinha uma corrente que muitas pessoas iam para lá para fugir. Construíam um barco, entravam dentro daquela praia e fugiam. Qual que é a solução? Tranca a praia, só vai turista na praia. Então, assim, o povo cubano, ele não tem Cuba, ele é um prisioneiro. Ele está lá dentro, preso, ele não pode sair, ele não pode sair a turismo, ele não pode fazer nada, e ele não pode ir nem na praia mais bonita de Cuba, ele não pode ir lá nem tomar um banho de mar. Então, assim, eu passei a admirar o povo cubano, porque para mim o povo cubano é um povo prisioneiro, que tenta encontrar dentro desse regime saídas para a prisão dele. Só que a repressão lá foi muito forte. As pessoas que são contra o regime, que ousam falar mal do regime, ou que se organizam de qualquer maneira contra o regime, elas são perseguidas, encontradas, presas e ninguém sabe o destino delas. Então a repressão é tão forte que eles aceitaram a condição em que eles estão, apesar de, obviamente, não estarem felizes com aquilo, mas eles aceitaram a condição em que eles vivem por medo. Não porque eles gostam de conversar com os cubanos e perguntar para eles, eles sabem que eles vivem num lugar ruim. Eles não se iludem, eles não acham que Cuba é maravilhoso, até porque a maioria deles tem algum parente no Miami ou na Europa que fugiu e que manda dinheiro para a família. As pessoas que têm mais condições em Cuba são pessoas que têm ou um táxi, ou uma casa de aluguel, que são essas casas onde eles recebem os turistas, ou um restaurante. Né? Que quando teve aquela crise em Cuba, acho que foi em 95 que teve, né? Não sei se você estudou. Eu esqueci de falar dessa parte, de 91. Em 91 teve uma crise, quando acabou a União Soviética, eles tiveram um período especial, que eles chamam, que assim, ali realmente o povo passou fome.
Naquela época eles abriram o mercado, vou botar entre aspas aqui o abrir o mercado, mas eles permitiram que as pessoas tivessem táxis, casas de aluguel e restaurantes. Então as pessoas que abriram na época, né, obviamente com a licença governamental, elas tiveram uma vida um pouquinho melhor assim em Cuba. Elas foram quem conseguiu se destacar. Como é que chega o dinheiro de quem mora fora? Dentro da Não mala. deve ter banco, né? Dentro da mala. Não, mas pode, tem remessa. O exterior tem um valor que tu pode fazer. Esse meu amigo cubano, ele manda um tanto de dinheiro por transferência, eles recebem, só que além de tu pagar imposto muito, tu tem um limite. Então, tem mala. Tem muitos cubanos assim que se tornaram americanos, que são refugiados, mas se naturalizaram americanos, que vão e visitam, e essas pessoas trazem muitas coisas assim. Aquele telefone, por exemplo, que eu falei que eu conheci um cubano que tinha iPhone, algum parente dele que mora em Miami trouxe para ele um iPhone. As famílias assim, isso. Mas é engraçado, porque como eles não têm internet, eles não têm celular, eles não têm quase nada, eles convivem. Isso é incrível. As pessoas da rua se conhecem, sabem o nome uma da outra, jogam dominó, apostam dinheiro. Eles não têm dinheiro e apostam. Para ver como a aposta é uma coisa assim muito instintiva. E eles têm assim um outro modo de vida, vamos dizer. Eles vivem mais a rua deles, eles conhecem as pessoas que estão do lado, mais do que nós, vamos dizer, que nem sabemos assim, o nome do vizinho que mora na nossa porta. Isso é uma coisa engraçada. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, é assim, existe dentro de Cuba, em todas as cidades, principalmente Havana, uma coisa que se chama Centros de Defesa da Revolução, que são os CDRs, que eles chamam. Esses centros, a missão deles, a missão que eles dizem que tem é de ver se a população daquela rua e daquela quadra, existe um por quadra em Havana, toda quadra em Havana tem um Centro de Defesa da Revolução. Ver se alguém naquela rua está com alguma necessidade de saúde, se alguém está com, assim, o filho não está indo para a escola. Isso é o que eles dizem que eles fazem. Mas, na verdade, o que eles fazem é mapear as pessoas que moram naquela rua e encontrar subversivos. E o nome deles é Centro de Defesa da Revolução. Está mais do que claro que eles estão lá para defender a Revolução. Então, assim, é uma coisa que a gente até tentou entrar, fotografar, mas não, ali é um lugar que realmente não entra, porque ali estão assim, as pessoas mais da Revolução. Bom, é isso aí. Na verdade, eu vou concluir falando o seguinte. Eu fui para vários lugares pobres. Eu gosto, não é que eu tenha fetiche para lugar pobre, mas eu gosto de fotografar. Isso na verdade, acho que é a matéria-prima da minha fotografia, é aqueles seres humanos ali no estado bruto, sabe? Eu acho que é assim que eu consigo, entre aspas, emocionar a pessoa que está vendo a fotografia. E eu vi pobreza em vários lugares, mas eu nunca vi uma pobreza que nem a de Cuba. Não por falta de comida ou por ser miserável, porque existe isso em outros lugares, mas por falta, é uma pobreza de sonho. Aquela gente lá, ela não tem com o que sonhar. Eles não têm razão para acordar no dia seguinte. Um guri indiano pobre que vive no esgoto, ele tem, por menor que seja, por mais que seja uma chance em 1 milhão, ele tem uma chance de mudar de vida. Ele tem uma chance de ficar rico, ele tem uma chance de crescer na vida. E isso é o bonito, na minha opinião, do sistema capitalista. O cubano não. O cubano ele acorda todos os dias sabendo que o próximo dia dele, o amanhã, vai ser igual ao ontem, igual a hoje. E o cubano é um povo que, eu acho que o principal que tiraram deles foi o brilho no olho, o sonho, a razão de viver. Para mim, esse é o maior crime do regime, é ter matado a razão pela qual as pessoas acordam todo dia. Porque eles são prisioneiros, são obrigados a trabalhar em trabalhos, não recebem o mínimo de dignidade, não podem nem ir nos lugares mais bonitos de Cuba, não podem sair do país, e todos os dias que eles acordarem, a vida deles vai ser igual. Eles não têm, assim, nem a possibilidade de sonhar com uma vida melhor, porque a gente, graças a Deus, pode acordar todo dia e trabalhar e tentar construir algo melhor. Eles não podem, eles não têm, e tiraram deles isso. Então, assim, por uma questão de humanidade, se tu tem amor pelas pessoas, pelo ser humano, tu não pode defender o regime cubano. Tu não pode. Porque o que se fez com essa gente, a castração, eu acho que o nome castro não poderia ser mais apropriado. A castração que se fez com essas pessoas é tão séria que, na minha opinião, eles tiraram
a razão de viver dessa gente. E eles não têm a possibilidade que a gente tem de sonhar e trabalhar e todo dia acordar para fazer algo, tentar crescer na vida. Eles não têm. E para mim, esse é o maior crime do regime, é ter tirado isso das pessoas. Obrigado. Espetacular. Obrigado, Bruno. Bom, vamos passar para as perguntas. Eu vou fazer uma primeira para vocês dois. E é a mesma, eu quero que vocês respondam brevemente. Esse curto período de tempo que vocês passaram lá em Cuba, o que foi que vocês mais sentiram falta? Olha, eu vou te responder de uma forma diferente até, porque o que me chocou ao fim da viagem, no começo, eu passei muito trabalho. Eu e minha amiga, a gente estava assim, meu Deus do céu, aqui o dinheiro não compra nada, não te compra conforto, por mais que tu esteja de férias e sim, querendo explorar, investigar, chega uma hora que aquilo te esgota, assim, é cansativo. Mas ao fim da viagem, o que mais me chocou é parar de sentir falta. É impressionante, assim, como tu te adapta, o ser humano ele se adapta à situação. Eu já estava ali e assim, estava me adaptando, assim, eu já sabia, bom, papel higiênico não tem em qualquer lugar, então tu sabia que tu ia no restaurante, aí tu não tinha que pegar ali uns guardanapinhos, levar, então tu vai achando, como o Bruno falou, tu acha artimanhas para sobreviver naquilo. Então, te acostuma a ser um pingo, levava 40 minutos para tomar banho, porque uma rotina do cubano é botar uma bomba lá na frente do apartamento para fazer subir a água com pressão, porque não sobe, não tem um sistema eficiente para isso. Então, isso é o que mais me chocou, é o fato de, no fim, eu não estar mais sentindo tanta falta, eu entender, faz, sei lá, uns dias que eu estou aqui e realmente talvez as coisas sejam assim, isso me apavorou esse sentimento. O que eu senti mais falta acho que foi a variedade de comida, né? Porque depois de um tempo comendo assim, sempre as mesmas coisas e uma comida assim que não era mais fresca, sabe? A comida, isso é uma coisa que eu vi no Brasil, a gente tem uma oferta de comida assim, absurda. E lá não tinha muita variação de comida, então acho que de um ponto de vista bem prático, assim, o que eu senti falta, a coisa mais difícil para mim, se eu vivesse em Cuba, seria a questão da comida. Seria de não conseguir me alimentar muito bem, porque é difícil se alimentar bem lá. Maravilha, obrigado. Recentemente eu estive em São Paulo e conheci a Zoe Martinez, que é uma cubana, não sei se vocês conhecem, ela tem uma página no Facebook, tem muitos seguidores. Ela veio ao Brasil faz pouco tempo. É uma menina que o pai dela veio para o Brasil primeiro, fugiu de Cuba, e depois de alguns anos ela conseguiu, a mãe e as irmãs fugirem de Cuba para o Brasil também. E ela conta nas palestras que ela faz que o maior choque dela foi o supermercado, a primeira vez que ela entrou no supermercado no Brasil, porque tinham prateleiras cheias. E aí, até no evento que a gente estava conversando sobre isso, um dos outros palestrantes brincou, né, que a sensação de ficar chocado com as prateleiras cheias e diversificadas que o cubano teve no Brasil, ela de certa forma é parecida com o que nós brasileiros sentimos quando entramos num supermercado nos Estados Unidos. Ou quem aqui não vai para os Estados Unidos e chega em alguns supermercados e fica impressionado com a variedade de alimentos e de comidas que se tem lá e que a gente não tem aqui no Brasil. Aliás, a gente muitas vezes trafica batata frita, né? Vai para o Paraguai e traz Pringles. Então, tem certas coisas que nós, enquanto Brasil, quando a gente pensa em sistema capitalista que nós vivemos, nós ainda temos muito a avançar. Mas, passada essa historinha, quem quiser perguntar, então fica à vontade. Vou passar a Marius. Eu vou pedir para falar alto. Tá. Duas questões, um contraste que eu achei interessante que a Ana falou, apenas uma afirmação e depois uma pergunta. Que em Nova York também tem PhDs dirigindo táxis. Vê que diferença gritante numa situação parecida, porque já aconteceu de nós estarmos em família em Nova York e pegarmos um motorista do táxi, ele era um professor de física do Paquistão, por exemplo. E super feliz ali, ganhando dinheiro e trabalhando como taxista. Como é contrastante. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, eu vi há muitos anos atrás, talvez 30 anos atrás, uma reportagem de um repórter brasileiro quando foi a Cuba. E quando eles chegavam para fazer qualquer reportagem, o governo ficava do lado. Então sempre tinha um policial, alguém do regime juntos,
controlando todos os passos dessas pessoas. A pergunta que eu faço para vocês foram também controlados, todos os movimentos de vocês eram controlados pelo regime ou não? Vocês tiveram alguma restrição, censura ou coisa do tipo? Vou passar primeiro para ele responder, a gente passa uma pergunta. Não. Eu acho que... Eu tenho a impressão, porque eu não fui no passado, mas eu acho que, de certa forma, eles foram perdendo a força de controle sobre o regime. O que aconteceu foi de eu fotografar alguns lugares que as pessoas sabiam por que eu estava fotografando, sabiam que era que eu estava querendo mostrar aquilo ali, e daí me repreender. Teve um sujeito até que perguntou se eu trabalhava para... Nem lembro, mas ele perguntou, para quem tu trabalha? Porque eu estava fotografando o açougue que ele trabalhava. Então, assim, do governo, não. Assim, 100%, vamos dizer, livre. Eu, pelo menos, fotografei tudo. Claro que talvez eles não sabiam o que exatamente que eu estava fotografando, qual que era a minha intenção. Mas a única, vamos dizer, repreensão que eu sofri por tentar documentar isso foi desse sujeito. E algumas pessoas te pedem dinheiro para fotografar. Assim, eles querem que fotografe, mas eles querem que tu dê um pouco de dinheiro para eles. Aquela fotografia da padaria, por exemplo, vou confessar aqui, eu só consegui porque eu dei sabonete para aquelas pessoas. Porque elas não queriam que eu fotografasse. Então, tem pessoas que elas sabem que tu quer fotografar elas, mas elas sabem que tu é turista, e aí elas veem ali uma oportunidade de... Isso é muito comum, de eles verem o turista como uma nota de dinheiro assim e dar uma achacada, sabe? Mas tudo bem, eu até entendo. Mas só isso, assim, mas alguém do governo me fiscalizar, me repreender, zero. Eu quero comentar os taxistas. Mário, e te respondendo a do taxista, é que existe uma diferença muito grande, que é a seguinte: em Nova York talvez ele faça isso por escolha, mas em Cuba ele faz por pura necessidade. Como o Bruno falou, o sonho daquela pessoa foi roubado. Por que eles formam engenheiros se não tem insumo para construir nada lá? Tu não vê nada sendo construído, sendo reparado. Assim, não tem trabalho. Então, para quê? Tu vender um sonho que tu não pode, simplesmente a pessoa não pode escolher ser engenheiro no fim das contas. E revalidar um diploma também nos Estados Unidos não é tão fácil. Um médico, por exemplo, revalidar Verdade. um diploma. Daí tem a questão de segurança lá. Em imagens, eu nunca vi polícia na rua em Cuba. Tem criminalidade? Vocês em algum momento ficaram com medo? Olha que engraçado. Essa foi uma das coisas que também mexeu com a minha cabeça, tá? Cuba é um lugar extremamente seguro. E isso me leva a duas conclusões. Primeiro, violência não é necessariamente ligada à pobreza, e sim à repressão. O que acontece em Cuba? Se tu rouba um turista, por exemplo, eles sabem todo mundo que mora naquela rua. E a polícia vai lá e prende essas pessoas. Existe uma punição das pessoas que fazem algo errado, né? E essas pessoas sabem que não vai ser garantido para elas o devido processo legal. Então, elas sabem que qualquer deslizada que elas derem com algum turista, elas vão ser punidas severamente. Então, assim, eu andava com câmera, chamava atenção, iPhone, e assim, nunca nem preocupei. E para os cubanos, claro, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntava é: posso andar com câmera? Posso andar com telefone? E para eles era até estranho eu estar achando que eu poderia ser roubado. Então, por incrível que pareça, apesar de tudo, é um lugar extremamente seguro. Não tem assim muito furto ou roubo. E eu acho, assim, na minha opinião, minha interpretação disso é que é justamente a repressão. E até eu faço um paralelo com o Brasil. Fui para a Índia, fui para a África, fui para Cuba. Os lugares mais pobres que eu fui são esses três. Eu nunca fui num lugar mais perigoso que o Brasil. E o Brasil, comparado com esses três lugares, é uma potência de primeiro mundo, em termos de dinheiro e bens. Então, assim, tem gente que simplifica um pouco a explicação da violência no Brasil para dizer, é desigualdade social, desigualdade social, desigualdade social. Tá, mas espera aí, Cuba tem desigualdade social, Índia tem desigualdade social, África tem desigualdade social e não tem nenhum lugar do mundo onde morra mais gente por latrocínio do que no Brasil. Então, assim, minha conclusão pessoal, o problema do Brasil é o que sobra em Cuba, que é a falta de punição pelas pessoas pelo que elas fazem. No Brasil, até vou me alongar um pouquinho, mas no Brasil, a progressão de regime de 1/6 da pena, um homicídio lá, vamos dizer que pega a pena mínima 12 anos, acho que é 12 homicídio, 12 anos. Em 2 anos está na rua. Matou alguém em 2015, 2017, está na rua. Então, assim, o Brasil é um convite
para transgredir. E Cuba não. Então, apesar da pobreza, não tem transgressão. Essa foi a minha interpretação do que eu vivi lá. Mas como tem essa repressão, não tem crime. É um negócio assim, pode andar em Havana. Quando eu e a Duda, minha esposa, a gente chegou lá, a gente ficou assustado com o lugar que a gente chegou. Assim, no momento que a gente botou o pé lá, a gente, confessa, a gente ficou tipo, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Chegamos de noite ainda. A gente achou que todo mundo ia roubar nossas malas, mochila, até a gente conversar com os cubanos e ir se soltando, e assim, no final, tu anda com câmera, anda com celular, anda com dinheiro, tranquilamente, sabendo que não vai ser assaltado, por exemplo. Você tinha uma pergunta? Isso, não, é que. Meu nome é, desculpe, boa noite, meu nome é João. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito sobre o embargo americano, que a gente sabe, justamente, muito da mazela, o povo cubano sente muito sobre isso, né? Sobre o embargo americano, que isso impede também de muitas coisas, de muitos países entrarem em contato com Cuba para comercializar e Cuba também fazer comércio com outros países. E emendando nessa pergunta também, a relação que a gente sabe que até lá em Cuba ainda tem um resquício das nossas mazelas aqui no Brasil, que é o Porto de Mariel, que tem algumas coisas envolvidas ainda. Gostaria de saber, que tu explicasse, se é que tu ouviu alguma coisa, como é que eles veem a questão do embargo, a questão do Brasil também, a relação deles com o Brasil. Eu esqueci aqui de falar umas partes da minha apresentação, e uma delas era sobre o embargo, né? Sim. O embargo, ele aconteceu em 61, deixa eu ter certeza, isso, foi em 61, como uma resposta a essa desapropriação que eles fizeram, né, sem pagar indenização para ninguém. E logo após veio a crise dos mísseis, né, que com a aliança com a União Soviética, o Cuba topou colocar mísseis, que ali é 150 quilômetros, o ponto mais perto, né, de Cuba para os Estados Unidos. Então eles colocaram os mísseis apontados ali. Então essa relação só se deteriorou, né? E assim, eu entendo, claro, tem a questão humanitária, mas também é uma opção do governo colocar a sua população sob esse regime ditatorial. Então, assim, eu te pergunto, né, como é negociar com um ditador? Porque é uma forma de tu suportar também esse regime. Então, é uma questão bastante complicada. Sobre o Brasil, eu conversei bastante com pessoas e eles perguntavam muito dos mais médicos, porque normalmente era o primo rico que estava no Brasil, assim. Porque imagina que eles ganham $1.000, né? Então é muito dinheiro para quem ganha 25, mais ou menos, 50 no máximo. Ou para esses empreendedores que ganham um pouquinho mais, mas que ainda assim eles não têm muito como comprar as coisas. Então existe uma propaganda muito forte lá de Lula e Dilma. Todos eles conheciam o Lula e Dilma, eram apaixonados por eles, né? E eles ficavam muito surpresos, né? Quando a gente contava que tinham outros aspectos que eram difíceis para os brasileiros, por exemplo, no mais médicos. Poxa, que bom que que o teu primo cubano que está aqui, ele está podendo dar uma vida um pouco melhor para essas pessoas que estão passando tanta necessidade ali. Mas pensa isso eu cheguei a conversar com uma mulher, disse, mas pensa para o pagador de imposto brasileiro que tem um parente que está numa fila aí de um hospital, não consegue ser atendido, e o dinheiro dos impostos deles serem, né, direcionados para o governo cubano, para financiar Cuba. Assim como o Porto, né? Tem uma coisa curiosa também que eu esqueci de contar sobre o Porto de Mariel, que em 1980 foi a primeira vez que ruiu, assim, que para o mundo apareceu a fraqueza do regime cubano, porque houve um incidente diplomático entre Cuba e a embaixada do Peru, lá em Havana. Os cubanos eles tinham começado a ter contato com os exilados e eles se deram conta que eles caíram numa grande falácia. Que os parentes do exterior eles tinham acesso a um monte de coisa que eles não podiam comprar. E aí eles jogaram um carro em cima da embaixada do Peru para pedir exílio e ficou uma situação muito difícil. Então o Fidel ficou ali contra a parede, né? Tipo assim, então quer dizer que ninguém pode sair daqui, mas como se isso aqui que tu disse que é tão bom? Então ele concedeu, ele disse, olha, então agora as pessoas podem sair de Cuba, quem quiser ir embora pode sair. E em 7 meses, 125 mil cubanos foram embora para Miami. Então, foi um problema, assim, e aquilo desmoralizou muito o regime cubano, assim, porque
Claro, o Fidel sacaneou também, ele pegou, abriu todas as prisões e os hospícios, não sei se chama assim, talvez seja uma nomenclatura politicamente incorreta, mas ele pegou pessoas que tinham problemas mentais e criminosos e colocou nos barcos, ele fez o transporte, então ele queria também, né, dizer, bom, quero ir embora, mas agora vocês vão receber também pessoas que eu não quero no meu regime. Então, tem essa questão. Fazer um comentário sobre mais médicos, recentemente teve eu acho isso muito importante, teve uma decisão judicial, não sei exatamente de onde, que garantiu o direito do médico cubano que está trabalhando aqui receber o valor integral do salário, por comparar a relação a um trabalho análogo à escravidão. Porque boa parte do que ele recebia aqui voltava para Cuba. Eu achei essa decisão aí fantástica, assim, para a gente ganhar um pouco de corpo, assim como o Brasil, nós somos contra a escravidão. Cubana também. E acabou com mais médicos agora. Acabou? Outras perguntas? Tem pergunta da página? Tem só aqueles 2 comentários. Tá. Alguma pergunta a mais? Eu tenho uma pergunta. Fala alto. A gente, estudando história e etc., a gente associa muito regimes socialistas e totalitários, centralizadores à corrupção. Você concentra muito poder na mão de poucos, etc, etc. E eu achei muito curioso na tua fala, quando tu fala que eles mesmos, os próprios funcionários das farmácias, os funcionários, os caminhoneiros, acabam se submetendo a pequenas corrupções cotidianas, até por questão de sobrevivência, né? Se você pudesse contar um pouco mais dessa relação, como isso corrompe um pouco a questão dos valores éticos da própria sociedade, né? Como isso, na verdade, é uma coisa que vem de cima, né? E não vem de baixo, né? Uma contradição de que é um povo que busca alternativas, que busca a sobrevivência, mas ao mesmo tempo essa sobrevivência tem alguns desvios éticos por conta da própria situação que se impõe. E uma segunda pergunta para engatilhar: eles ainda vislumbram a esperança da queda do regime? Falou que o regime matou a esperança, né? Mas alguns deles ainda vislumbram, principalmente depois da morte de Fidel, que o regime caia e que Cuba volte a ser... Porque muitos deles ainda estão vivos e viram Cuba no auge, né? Não faz tanto tempo assim, né? A segunda pergunta, alguns cubanos têm esperança e outros não. Teve alguns que eu conversei que eram muito céticos. Assim. Eu perguntava, tá, e quando morrer o Raul, o que vocês acham que vai acontecer? E muitos já tinham assim, não vai mudar nada, vai ter outra pessoa. Né? E alguns não, alguns já acreditavam que morrendo o Raul seria o fim vamos dizer, do regime. Né? Eu não sei se vai acontecer. E sobre a primeira pergunta, na verdade, é engraçado, mas eu acho que tem aquela questão do poderoso chefão, sabe? Todo mundo tem seu preço, o Vitor Corleone fala, né? Todo mundo tem seu preço. Eu acho que as pessoas que têm uma vida boa, elas estão, obviamente, com uma tendência bem menor de serem corruptas. Por exemplo, vamos fazer um paralelo com os funcionários públicos no Brasil. Eu acho mais fácil a corrupção, tá, num funcionário de baixo escalão público do que, por exemplo, num desembargador. Apesar de existir os dois. Só que aquele sujeito cubano que está ali, ele está na maior das necessidades. Então, se ele tiver alguma tendência a roubar uma bala da mercearia, ele vai roubar, porque ele está numa situação limite, assim, ele não tem o que comer. Então, acho que essa pobreza aflora também os instintos mais corruptos das pessoas, porque realmente tu vê que é uma questão de necessidade. E, por exemplo, da questão do combustível, muitos cubanos, eles querem achar alguém que consiga dar para eles também o combustível roubado, porque eles também vão pagar mais barato pelo combustível, entendeu? Então, é quase que um mercado paralelo, assim, que vem dos desvios dos bens públicos, assim, né? Todos. Então, eu acho que a corrupção, ela é, com certeza, facilitada quando as pessoas estão ali na miséria, né? Eu acho que eu penso mais ou menos por aí. Eu acho que tem corruptos em todos os escalões, mas quanto pior a vida da pessoa, num gráfico, assim, com certeza seria onde tem mais corruptos é onde as pessoas ganham menos. Então, acho que essa corrupção deles é uma corrupção que é muito, muito grande, mas muito para a necessidade deles de comer, né? Tipo, muito reativa, né? E outra, todo mundo dá o seu jeito,
está ali numa sociedade onde todo mundo compra coisas no mercado negro, tudo que tu está comprando no mercado negro foi roubado, não tem assim, outra opção, né? Tudo que está no mercado negro foi desviado do Estado, o Estado é o único que produz. Então, acho que eles aceitaram esse modo de viver, tanto é que eles criaram um verbo em espanhol que significa isso, que eu agora não lembro. Até procurei na internet para falar hoje, mas esqueci. Essa é a minha visão. Obrigado. Bom, encerrando então, eu vou deixar uma última questão e daí a gente faz o fechamento, que é o seguinte. Vimos aqui, o nome da exposição foi 2 olhares sobre Cuba, né? Essa é a intenção de mostrar essas contradições de um local paradisíaco, que tem muita história, tem um povo batalhador, trabalhador, mas que ao mesmo tempo sofre tantas mazelas. A gente tem hoje no Brasil muitos políticos e partidos políticos que defendem aquelas ideias que foram empregadas em Cuba e que fizeram com que Cuba se tornasse o que se tornou hoje. Da experiência de vocês de terem ido lá, visto aquilo, assim como muitos dos líderes políticos que defendem as ideias que foram aplicadas lá, já foram para lá, é cegueira proposital ou é simplesmente mau caratismo? Bom, eu posso falar tranquilo, porque quando eu estava lá eu já me manifestei sobre isso, né? Eu disse, nossa, essa Havana, essa Cuba não é a mesma que veio a Luciana Genro aqui fazer punho cerrado e que o Lula e a Dilma viram, porque é de fato assim, impossível, como tu falou, tá lá. É só quem foge que não enxerga. É possível tu fugir? Tu chega no aeroporto, tu vai lá nos prédios suntuosos, tu vai para Varadeiro, onde tem glamour, vai para resorts, claro, é possível tu não ver nada. Mas se tu anda um pouquinho por dentro da cidade, tu vai ver as casas cheias de escoras, de madeira para não cair, tu vai ver o lixão a céu aberto, as carnes com moscas ali expostas. Então, assim, com certeza é cegueira, porque tá lá, né? A gente viu. Na verdade, eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é nunca menosprezar o poder da negação. A gente nega aquilo que a gente não quer ver de uma maneira muito forte. Então, eu não sei, acho que tem gente que é mal intencionada, mas acho que a maior parte deles, os que são mais apaixonados, eles têm quase uma paixão assim, como se fosse por um filho, entendeu? E é engraçado, muitos cubanos que falaram comigo assim, acabaram com o regime, falaram que odiavam. Diziam, o Fidel, pois é, mas o Fidel é assim como um pai, sabe? Então é uma paixão assim, muito profunda por aquilo, por uma, sei lá, acho que é o espírito revolucionário assim, que algumas pessoas têm. E alguns com certeza são mal intencionados, isso é com certeza. Só que eu acho que tem muitos que são tão apaixonados por essa ideia, mas assim, como se fossem apaixonados por um filho, que a força da negação é tão grande neles que eles justificam de milhares de maneiras tudo aquilo, entende? Então, e geralmente eles justificam lá naqueles 3 mitos, na comida, na saúde e na educação. Só que eles ficam assim na superfície. Acho que eles não querem ver a realidade porque eles não querem ter que quebrar aquela ideia, aquela paixão que eles têm. É muito duro para a pessoa dizer, eu fui enganado. Quando eu tinha 10 anos, eu tive uma professora de geografia que entrou na minha cabeça e a minha mãe italiana muito bem, que era Cuba pra cá, e Che Guevara, e camisa de Che Guevara, eu tinha 10 anos. Então, assim, se eu não tivesse seguido minha vida, estudado, informado, talvez eu tivesse até hoje apaixonado por isso. Então, eu acho que, na verdade, o problema é lá, eles são muito espertos nisso, nessa doutrinação lá no início, que cria pessoas apaixonadas pela ideia da revolução, pelo Che. O Che é um estilo de vida, ele não é uma pessoa, entende? Ele é revolucionário, ele teve um monte de mulher, ele tem toda assim, uma mística, filhos, e lutou na Serra Maestra. E eu acho que as pessoas elas amam esse estilo de vida. Por isso que a maioria deles são barbudinhos que nem o Che. No fundo é uma paixão, entendeu? É difícil explicar a paixão, mas eu acho que é negação. Para mim é negação, alguns de má fé, mas 90% acho que é negação, assim, por ser muito apaixonado por aquilo, ser muito doutrinado, sabe? Obrigado, então. Eu quero agradecer a presença de todos, convidar vocês para olharem todas as fotos da exposição. Tem também as fotos do Cristiano, que estão expostas ali também, que a gente não abordou. Desculpa, Fred. Então, para encerrar, o Fabrício, que está gravando aqui no ao vivo, vai ter uma última pergunta que ele vai fazer para o pessoal ao vivo contigo. Então, logo tem que encerrar aqui. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite.